Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. Como você sabe, o Tribuna Livre é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte. É um oferecimento da Lojas Nil, que fica no térreo do Conjunto Nacional e no Taguatinga Shopping, né? E um oferecimento da Prismac Turismos, é onde você adquire a passagem aérea online mais barata do país. Fica lá no Garvey Park Hotel, no setor Hoteleiro Norte. Mas hoje nós estamos aqui com a bancada cheia, né? Nós estamos aí com o nosso articulista político, João Eduardo Zisman, né, mais conhecido como Bebê Johnson, né? Nós temos aí o Solano, repórter do Planalto, o muso, né, de todas as sogras e sogros deste país, e estamos recebendo um convidado muito especial, né, o representante das quadras 700 aqui da Asa Sul, né, que é o nosso amigo Hamilton, né? O Hamilton vem discutir conosco hoje uma denúncia gravíssima que foi veiculada no programa passado pelo Solano, né, o Luiz Solano, em que parece que o governo estava alugando uma casa, né, de tratamento para pessoas que estão enfrentando o problema, né, das drogas, e essa casa fica lá na 706, né? E parece que o valor do aluguel, a pessoa acertou na loteria, né? R$ 19.500 mês, sem contar que o governo parece que já antecipou 70 mil para reformar a casa, né? Eu acho que quem mora ali na W3, entendeu, deve oferecer casa para o governo, para alugar, porque, olha, é o melhor locatário do mundo. Mas nós vamos discutir esse assunto, né? E aí eu queria primeiro receber o bom dia do nosso amigo Hamilton para dizer, Hamilton, qual é o problema afinal? O que está acontecendo lá nas 700? Que o governo está concretamente edificando lá um centro de recuperação de drogados. Na 706? Nas 706, bloco K, casa 3. Perfeito. João, você sabia disso? Olha, Bom dia primeiro, né, João? Bom dia a todos, bom dia os amigos que acompanham a Tribuna Livre, bom dia a bancada, bom dia a presença. Só parece estar notando que você está meio sonolento. Agradecer a presença, não. Sexta-feira é bom, Sexta-feira é um dia bom da cerveja, mas não foi o caso. É cansaço mesmo. Mas agradecer ao Hamilton. Mas assim, esse assunto específico eu soube através do sempre bem informado repórter do Planalto, Luiz Solano. Trouxe esse assunto à baila, nós publicamos no portal do Guardiã Notícias, através da coluna do Solano, publicamos no jornal e vocês, aqui, o pessoal dos telespectadores falaram semana passada. É um assunto, vamos dizer assim, no mínimo, quando o governo tenta acertar, erra, né? É uma história muito interessante, porque realmente a gente concorda. Eu acho que é a opinião de todos nós aqui da bancada, de que esse problema do crack é seríssimo, né? É um problema que tem que ser resolvido. E essas casas de tratamento, eu acho que estão previstas, inclusive, no rol de serviços atendidos pelo SUS. Eu acho que é um grande problema de Brasília hoje, Distrito Federal como um todo, essa questão do crack. Mas não é o local ideal, né? Não é. 700 é um lugar eminentemente residencial. Não é nem questão de ser ideal, não é o local indicado. E chama a atenção também o disparate do preço do aluguel, né? Porque R$ 19.500 numa casa nas 700, sem nenhum demérito a quem mora nas 700, muito pelo contrário, é uma região agradabilíssima. Mas não vale de jeito nenhum. É um aluguel no máximo... Lei de mercado, né? Essa aí ninguém muda, né? Pois é, então o governo, em que pese que precisa fazer algumas reformas, que aí, eu que conheço essa legislação, a Lei 866, o locatário é que é responsável pela... Mas o governo antecipou 70 mil já é um... Aliás, já estão fazendo a reforma, sem alvará. Já é um aspecto, vamos dizer assim, que sinaliza que a coisa está um pouco errada, que é o fato dessa antecipação de recursos. Muito embora que a gente não sabe se vai ser abatido nos aluguéis, se não vai, mas em que pese tudo isso, não dá para fazer nas 700, né, gente? É verdade. Não tem condição. É uma área residencial. Eu acho, inclusive, até para os próprios pacientes também não é o local ideal, né? Um local de amplo convívio, de muito movimento. Gente que está lá precisa de repouso, né?
de repouso, de tratamento, de porque medicação. o retiro é fundamental no tratamento. E afora isso, tem a questão das crises de abstinência, que muitas vezes o drogado, aquele que está saindo, grita, né, sofre e incomoda sob maneira que não é com os vizinhos. Perfeito. O Solano, além de ter investigado essa questão, é morador das 700, né? Eu sou morador, mas eu quero me penitenciar com os telespectadores aqui do programa, que eu falei em R$12 mil o aluguel. Eu pesquisei o aluguel ali na faixa de R$3.500, R$5 mil, uma casa boa. E o governo está pagando R$19.500. R$19.500. Então me surpreendi, recebi vários telefonemas que não era possível, uma casa na 706 sendo alugada aí por R$19 mil, R$19.500. Então foi um marco dentro do furo de reportagem. E uma outra emissora aqui da Capital Federal, à noite, também se reportou sobre a preocupação dos moradores. Então eu quero me penitenciar. Não são 12 mil, mas são quase 20 mil reais o aluguel. Do meu ponto de vista, aí tem superfaturamento, meu caro Ribeiro. Olha, E mais, viu, Raimundo? Essa casa, ela invade o subsolo, pelo subsolo ela invade a área verde. E mais, não tem área de lazer. Mas a área de lazer é prevista quando você vai... Para a recuperação dessas pessoas que são acometidas... Não tem área de lazer? Não existe área de lazer. Mas foi feito pelo menos o relatório de impacto de vizinhança? Pois é, outro problema... Quer dizer, a comunidade foi ouvida? De maneira alguma, nós nunca fomos chamados para nada, muito pelo contrário. Nós somos surpreendidos com essas ações. Há exemplos de outras coisas que vêm insistindo em se continuar nas 700. É o caso das pousadas. Mas antes da gente entrar nessa questão das pousadas, deixa eu te colocar aqui uma outra situação. Veja só, esse programa, que é possível vencer o crack, que é um belo programa do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde tem parceria com o GDF nisso. Será que o Ministério da Saúde, que é o financiador de toda essa ação, ele está sabendo disso? E quando eu digo Ministério da Saúde, isso envolve Tribunal de Contas da União, envolve Controladoria Geral da União e envolve também o Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque, de qualquer maneira, a gestão está sendo feita pelo GDF, mas apesar dos recursos serem de origem federal, né? Sim, sim. Então, realmente... E tem outro aspecto, Ribeiro e Hamilton, que é a questão seguinte. Você vê, claro que são casos distintos, mas se aproximam, vamos dizer assim, na complexidade, que é o caso do CAGE. O CAGE está ali na 716. O governo fez o maior esforço para tirar o CAGE de lá, porque disse que não há área... Disse que ia tirar no final do ano passado, não tirou, não foi? mas está no projeto de tirar. Né? Enfim, mas disse porque sob o argumento que ali não é o local ideal para se manter uma instituição daquele porte, com aquele perfil. Não, o caso seria semelhante, o caso da... bem lembrado, bem lembrado. É interessante isso. Eu volto a repetir, quando o governo tenta acertar, erra. Quer dizer, falta uma sistematização do governo. O governo não age como um todo. Parece que cada pedaço do governo puxa para um lado e aí as coisas não... Não existe harmonia, não existe comando. Harmonia. O governo nos dá a impressão de que está sem comando, sem coordenação. Mas vocês já comunicaram isso para o Ministério Público do Distrito Federal? O Ministério Público já está oficializado isso. Tá? E a AGFIS, vocês já comunicaram? A AGFIS participou conosco, então. Participa conosco das reuniões e a gente mostra isso, eles estão sempre dizendo o seguinte... Mas a obra está em andamento? A obra está em andamento. E a AGFIS não fez absolutamente nada? Isso chama-se prevaricação. E tem mais uma. Um órgão público que não age... Ô, Raimundo, tem mais uma. Aquela é uma casa para abrigar 10 pessoas no máximo. E a previsão é de abrigar de 20 a 25 pessoas. Fora 30 funcionários. 30 funcionários. Então, vamos ter regime unifamiliar, não para tratamento de nada. Não é isso? Não. Lá é de 12 pessoas para o unifamiliar. Para morar lá. Para morar, familiares. Agora, Hamilton, pediu uma coisa. Parece que houve alguma decisão em contrário, alguma determinação judicial não permitindo ou contrária a essa instalação? Já houve alguma coisa nesse sentido? Nesse caso, ainda não. Desse centro de recuperação. Mas tem uma decisão judicial que diz que as 700 só podem abrigar famílias, para morar família. Nós temos 2 decisões judiciais do Distrito Federal. Tem até multa diária, não é? Multa de R$20 mil
tá certo? O governo já está multado e R$2.000... O governo já está de multa diária. A AGEFIS tem conhecimento. Não faz nada. Não faz nada. Nós deixamos farta documentação com o governo e eles não se manifestam. Dói muito essa questão da gente ter na família pessoas com problema de droga. Alguém da família. Mas o que ocorre é o seguinte, por trás da droga, a pessoa responde processo, é ex-presidiário. Então, não é simplesmente a recuperação da droga. Tem pessoas condenadas, pessoas que estão cumprindo em liberdade condicional. Quer dizer, que tipo de vizinhança nós estamos recebendo? O Estado tem que rever e buscar um local ideal para instalar esse tipo de atividade. É positivo, é muito positivo e necessário, mas não nessa área das 700 Sul. Aliás, seria importante que a gente colocasse o seguinte: vocês não querem transferir o problema de maneira alguma. Nem para as 500, nem para as 300, não, nem para as 200, 900, nada não. disso. O que vocês querem é que esse programa seja instalado no local adequado, que não é na 706, Bloco K, Casa 3, não é isso? Exatamente. Então, esse não é o local adequado. Mas, além disso, secundariamente, tem algumas coisas que o governo precisa explicar. Uma delas é como é que é um aluguel de R$19.500 por mês, ô João? Tá tudo mal feito, né? Mal explicado. R$19.500. Olha, é uma Está aqui, fortuna, foi publicado no Diário Oficial da União. Você tem o documento Está aí? aqui, foi publicado no Diário. Dá um close aqui. Eu estou com ele em mãos aqui também. Diário Oficial Publicado do dia 7/1/2013. Tá? Vê se você consegue pegar o valor aí. R$19.500 mês. Já E por 5 anos. E por 5 anos. E já antecipado 60 dias para reformar. Para reforma. Que coisa é essa? Como que o dinheiro público pode ser usado dessa forma? Tem alguma coisa errada nessa história. Com todo respeito às instituições, à própria AGEFIS, vão lá, né? Ao invés de ficar derrubando casa em condomínio, destruindo moradia de classe média. Invasão assim, de pobres. Invasão. Fechando quiosque. Tomando caixa de caqui daqueles vendedores na esquina. Isso. Tomando frutas de pessoas que estão trabalhando. Eles não fazem nada gente. do Vai que lá, deviam fazer. faz uma visitinha, interdita esse... Não, porque já é certo que a administração de Brasília não deu alvará para a reforma desse local. Não deu. E o que é mais grave... o troço está sendo reformado. Raimundo, o que é mais grave... É um absurdo isso, realmente. Olha, desculpa, mas é um desgoverno. É um desmando. O que é mais grave é que a administração de Brasília, eu não sei se ela se vale a alvará dela, porque você chega nas áreas verdes das 700, sobretudo onde está funcionando os comércios, nas 700, eles invadiram o jardim nas laterais e nas frentes das casas e construíram lá sala, quartos, cozinhas, banheiros, piscinas. E onde está a Secretaria de Obra? Onde estão os órgãos que autorizam essas reformas? Fora que eles já estão no padrão de 3 andares, 4 andares. Agora, o que deixa a gente, como comunidade, sem entender é como que o Estado, na capital da República, né, nós estamos convivendo com isso. Ao lado do Palácio do Governador, ao lado do Palácio da Presidência da República, esses desmandos acontecem. Imagina por o Brasil afora. Hamilton, veja só, é uma pena que nosso tempo é muito curto, né? mas eu quero deixar registrado aqui... Esse apelo nosso tem que ter pessoas com o seu perfil, que conhecem a cidade, que têm responsabilidade, o Zygma, o nosso querido Solano, viu? Que são pessoas que estão acima do particular. Tá certo? Eles não estão defendendo o seu lado. Nós não ganhamos nada, viu, Raimundo? Eu sei disso. Por isso, nós estamos colocando nossa vida, nós somos ameaçados pelos pousadeiros, somos ameaçados pelas pessoas de má conduta aqui dentro do Distrito Federal. Mas nós vamos continuar, parabéns, seu programa tem um alcance importante e nós contamos com vocês. Agora, queremos que os órgãos do governo nos convoquem, vai lá assistir, vai verificar as invasões, vai verificar os desmandos. A Copa do Mundo está chegando e nós estamos vendo a cidade toda sem iluminação, as nossas quadras, as calçadas arrebentadas, as árvores sem podas. É verdade, Quer dizer,
é um verdadeiro abandono às 700 Sul. Mas, Hamilton, eu quero lhe agradecer muito, dizer que o nosso programa tem o nome justo. O nome do programa é Tribuna Livre. Aqui é exatamente para que você possa falar, não tem censura, não tem negócio de verba de publicidade que entorpeça a gente, não. Aqui nós falamos aquilo que a comunidade realmente quer verbalizar. Então, quero agradecer a sua presença, agradecer nosso amigo Luiz Solano, que é o repórter do Planalto, né? Agradecer ao João Eduardo Zisma e deixar um recado final para o governo. Vejam bem, é público e notório que a AGFIS tem conhecimento do fato. E qual é o fato? Existe uma obra que está sendo feita de modo irregular na 706, Bloco K, Casa 3. Então, a AGFIS só não vai lá para interditar esta obra se não quiser. E quando não quer, está incorrendo no crime de prevaricação. Além disso, e aí o Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Ministério Público do DF Territórios poderá ver, tem uma casa na 706, Bloco K, Casa 3, que está sendo alugada pelo governo do Distrito Federal por R$ 19.500 por mês, e já foi antecipado 70 mil. Ao Ministério da Saúde, que é o financiador disso, não pode dizer que não está sabendo. Esse programa tem um grande alcance, vocês estão sabendo, estão repassando o recurso para algo que aparentemente não se reveste de legalidade. Então, o Tribuna Livre cumpre o seu papel, traz para a população as informações necessárias e aquelas pessoas que têm a responsabilidade funcional de apurar também estão sabendo. Só não apuram se não quiser. Mas, agradecendo a vocês, e o Tribuna Livre volta já já. Bem, agora nós estamos aqui com o presidente do Simprofaz, né, nosso amigo Alan, né, e o Simprofaz está fazendo a Semana da Justiça Fiscal. Nessa Semana da Justiça Fiscal, me parece que surgem inúmeras informações. Enfim, qual é o objetivo, Alan, do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional em trazer aqui para o Conjunto Nacional um estande contendo as informações necessárias para que a população entenda mais ou menos esse manicômio tributário que nós temos no Brasil, que algumas pessoas chamam de sistema tributário? Bem, essa campanha do Simprofaz, ela já é editada desde 2009, né? Uma semana em que o Simprofaz traz a reflexão para a sociedade, uma conscientização tributária. Eu vi uma informação aqui nessa cartilha que vocês estão distribuindo para a população, veja bem essa cartilha, em que diz que quem ganha 2 salários mínimos paga 49% do que ganha de tributos. E quem ganha acima de 2 salários mínimos paga 26%, que também já é elevado, né? Mas por que os mais pobres pagam mais, Alan? Que história é essa? Os mais pobres pagam mais por causa de um erro do sistema tributário brasileiro. A matriz tributária brasileira é incidente essencialmente sobre o consumo, né? Em detrimento do patrimônio e a renda. Os países da OCDE, inclusive, reivindicam que essa tributação seja num percentual maior em cima do patrimônio e a renda, o que vai trazer uma justiça fiscal e social maior. Quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos. E você tem, me parece que um site que diz quanto custa o tributo de cada produto, não é isso? É só digitar www.quantocustaobrasil.com.br e lá teremos diversas informações, artigos e notícias. E você tem um site também, caso a população queira algum esclarecimento, enfim, alguma pergunta que queira fazer, vocês têm um site do Simprofaz que possa informar isso, Alan? Bem, além do site da nossa campanha, tem também um site do Simprofaz, que é www.simprofaz.org.br. É um site que trata das ações do Simprofaz e entre as ações do Simprofaz tem a campanha nacional da Justiça Fiscal, um movimento em prol da cidadania. Bem, eu quero então parabenizar o Simprofaz por essa iniciativa. É fundamental que a população possa saber quanto efetivamente paga de tributos, né, em cima daquilo que compra, porque muita gente não sabe, mas quem ganha 2 salários mínimos, quer dizer, se o sujeito ganha R$ 1.200, paga 600 de imposto para o governo,
E o pior de tudo é que mesmo quando a gente tem uma carga dessa, né, Alain, o país vive constantemente com denúncias de corrupção, de sonegação, enfim. A população precisa saber o custo do Brasil para que ela possa, evidentemente, tomar as providências que julgar necessário. E agora vamos falar um pouquinho sobre esportes, né? E para falar sobre esportes, nós temos aqui o nosso companheiro Maurício Leandro, nosso diretor de esportes, né? E vamos começar falando da seleção brasileira, né? Esse périplo que a seleção fez aí pelo velho continente, né? Vamos ver aí o que o Maurício acha disso tudo. E aí, Maurício? Boa tarde, amigos aí do Tribuna Livre. Estou percebendo o professor Raimundo Ribeiro um semblante mais entusiasmado com esse sábado no Tribuna Livre. Por quê, professor? Eu sou muito feliz, né, Maurício? Estou achando que o amor está no ar aí, hein, professor? Mas comigo o amor está sempre no ar. Mas eu sou um homem feliz, você sabe disso. É verdade, só que o amor não está muito pelos caminhos da seleção brasileira, não, que fechou pelo menos esses 3 primeiros jogos do Filipão, sem nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota, o que é curioso. Mas enfrentou adversários fortes, né? Só que há uma certa preocupação, até por parte de nós torcedores, sobre a acomodação da comissão técnica da seleção brasileira, entendendo como um resultado a ser comemorado. Embora a Rússia seja uma seleção que ainda não sofreu gol nas eliminatórias europeias, jogou 4 partidas, foram 4 vitórias, eu entendo que a Rússia está num segundo escalão do nosso futebol. Mas a Itália é um time de primeiro... mas se não fosse o Júlio César no jogo, né, do empate em 2-2... Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, exatamente. Exatamente. Em relação a essa situação de jejum de vitórias da seleção brasileira, completou 5 jogos sem vitória a seleção, somando-se os jogos do Scolari e também com o Mano. Esse jejum de vitórias aconteceu por 2 vezes com a seleção brasileira. Na transição de Emerson Leão com Luiz Felipe Scolari em 2001, que nós tivemos 6 jogos na sequência em que a seleção brasileira não venceu, e também numa passagem do Lazzaroni para o Falcão. Isso em 1999, quando tivemos 8 jogos com a seleção brasileira sem vitória, professor. Mas você viu, Maurício, pelas exibições da seleção, você viu algum progresso? O time pelo menos tem um esquema tático definido, é um time seguro, enfim, dá para disputar a Copa? O grande problema da seleção é o seguinte, é que é muito pouco tempo de treinamento. É verdade. A gente não pode exigir muito quando você convoca jogadores para 1 ou 2 partidas. Perfeito. E vamos falar um pouquinho sobre o futebol de Brasília? Sem dúvida, né? O futebol de Brasília está em lua de mel, né? Exatamente. Goleou por 5-0 o Braslândia. Amanhã tem Atlético Ceilandense e Brasília no Bezerrão. A Rádio Mega, nos 90,9, vai trazer com exclusividade o jogo. Isso porque das 28 emissoras em FM que atuam, né, que estão no dial do Distrito Federal, somente a Rádio Mega vai transmitir o futebol de Brasília amanhã. Hoje teremos 2 jogos, Gama e Ceilândia, e também Legião e Sobradinho. Amanhã tem Unai e Lusiânia e Atlético Ceilandense contra o Brasília que vem aí passeando no campeonato. Né? Aliás, o Brasília ganhou o primeiro turno, está aí, entendeu, fazendo uma bela campanha no segundo, já estreou metendo 5-0. A maior goleada do campeonato. A maior goleada do campeonato, quer dizer, o Brasília tem tudo para frustrar os planos aí de quem quer fazer uma final entre o vencedor do primeiro e do segundo turno, né? Porque ele pode ganhar os 2. E outra coisa, a gente já faz até um convite para o telespectador da TV Brasília e também do Tribuna Livre, que na próxima quarta-feira começa a Copa do Brasil para as equipes de Brasília. E na quarta-feira, 4 da tarde, tem Ceilândia e Ceará. É um jogo que abre a Copa do Brasil, quarta-feira no Abadião. Às 16 horas. Isso, quarta-feira no Abadião. É o jogo para quem está sem emprego? Ou então você pode ouvir pela internet, porque a Rádio 100 de Fortaleza vai transmitir o jogo, estarei narrando esse jogo, aí você pode sintonizar lá, www.radio100.com.br, Fortaleza transmitindo ao vivo esse jogo lá para o estado do Ceará também e também para toda a rede de computadores da internet. E o Engenhão que foi interditado, Maurício? Aliás, corretamente, né? Diga-se de passagem, tem que se elogiar o prefeito do Rio, né? Tinha que interditar mesmo porque estava correndo risco, né? Igual a ponte do Bragueta aqui, né? Só que aqui, por enquanto, ainda não resolveram. Mas e aí, rapaz, como é que fica o futebol do Rio? Então, e outra coisa, professor, o Maracanã está há 926 dias sem ter jogo. A última partida no Maracanã foi em 2010, no jogo entre Flamengo e Santos, empate em 0-0. Desde então, o Engenhão passou a ser o principal palco do futebol carioca. Muitos querem até mudar o nome
em vez de Engenhão, Enchilão. Enche não? Enche não. Porque ninguém vai, né? É verdade. Mas, eu estive lá, no sábado do Carnaval, eu estive lá para ver o Vasco e o Fluminense. Pois é, então talvez o Fluminense tenha perdido por isso. Não, empatou 1-1. Ah, então tá bom. Então, o Fluminense nunca perde quando eu tô. então tá ótimo. Mas em relação a essa situação do Engenhão, muita habilidade do prefeito Eduardo Paes, que em cima de laudos técnicos, né, constatou-se que a parte dos arcos da cobertura do estádio apresentam problemas e uma certa um problema que você pode fazer estrutural, né? Que estava no planejamento que haveria um desvio desse arco. E aí se constatou ferrugem, se constatou uma mudança de perfil maior do que o esperado, e aí o estádio está interditado. Bem, o resumo da ópera é o seguinte: o Engenhão é um estádio que tem apenas 6 anos de idade, cujo... Foi construído para o Pan-Americano em 2007. Exatamente. E, inclusive, na época, antes disso, né, a liberação de recursos, o nosso governador, Agnello, era o ministro dos esportes, né? E parece que estão até respondendo uma ação penal, né, por superfaturamento lá, aquela coisada toda, né? Mas o importante é o seguinte: um estádio com 6 anos apenas de idade já está interditado pela irresponsabilidade de quem o fez, né? Mas fazer o quê? Isso é Brasil, né? E outra coisa, que é o mais absurdo ainda, que a construtora responsável pela obra, em um determinado momento da construção, uma das construtoras saiu. E a construtora que assumiu a responsabilidade da construção disse o seguinte, que qualquer problema na estrutura, a responsabilidade é da prefeitura e não nossa. Beleza, realmente, olha... Essa é o mais inacreditável ótimo, disso, né? Esse acordo é ótimo, só precisa saber para quem, né? Exatamente. Mas eu quero agradecer ao Maurício Leandro, né, que está sempre conosco aqui falando sobre esportes, né, dando essa luz toda aí sobre o esporte local. E o Tribuna Livre volta já já. Bem, agora nós não podemos deixar de falar, temos que falar um pouquinho também sobre o direito do consumidor. E como sempre, para falar sobre o direito do consumidor, temos aqui o nosso companheiro, nosso grande amigo, doutor José Vieira. E aí, doutor José Vieira, o que o senhor pode dizer sobre o direito do consumidor? Qual a pergunta de hoje? Bom dia, doutor Ribeiro, bom dia a todos. Olá, consumidores. Hoje nós vamos falar sobre o aumento do táxi. Brasília passou a ter o táxi mais caro do Brasil. Recentemente, o governo do Distrito Federal autorizou um aumento de tarifa de 23%, o que tem pesado muito no bolso do usuário de táxi. Com a implantação da lei seca, o consumidor do Distrito Federal tem optado muito pelo uso do táxi, tanto ir para o restaurante ou o bar de sua preferência, quanto para o retorno da sua casa. E com isso tem pesado muito no bolso dessa camada da sociedade brasileira. Com esse aumento de 23%, Brasília passou a ter o táxi mais alto de todo o Brasil. Eu tenho viajado sempre para uma das cidades mais lindas do Brasil, que é Fortaleza, e o táxi lá, no entanto, é a metade do táxi de Brasília. E com isso, o consumidor tem reclamado muito com esse reajuste do táxi de Brasília. No próximo sábado, teremos mais. Bem, agradecendo ao doutor Vieira essa participação, né? Quero principalmente agradecer a você, telespectador da TV Brasília, pela audiência, pela paciência, né, de estar aqui conosco todo sábado de meio-dia a meio-dia e meia. E não poderia deixar de registrar o apoio que recebemos sempre da Lojas New, que fica ali no Conjunto Nacional Térreo, e no Taguatinga Shopping, do restaurante Esquina Mineira, que fica na 704, 705 Norte, e também da Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata do país. Ela fica ali no setor hoteleiro norte, no edifício Garvey Park Hotel. Então, muito obrigado a vocês, telespectadores, e até sábado, se Deus quiser.